Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Wisecast. Eu sou a Clara do BPO Financeiro e hoje estamos com a participação especial da Marília, da Unidade Ceará, da Wiseconte Ceará. Eu vou deixar ela se apresentar um pouco pra gente. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Marília, faço parte do Departamento Fiscal da Wiseconte Ceará e eu estou aqui hoje para bater um papo com a Clara sobre a importância do planejamento tributário para as empresas. Isso vai ser um papo bem dinâmico, onde todo mundo vai conseguir entender um pouco sobre a importância desse planejamento. Então eu queria começar, Marília, sabendo o que é o planejamento tributário. Então, assim, porque muita gente já ouviu falar, muitos empresários já ouviram falar, mas nunca, pararam para conversar com a contabilidade deles, da importância e o que é em si. Então, explica um pouquinho pra gente. Então, o planejamento tributário ele é o primeiro passo quando o empresário pensa, vou abrir um negócio. Não só para quem vai abrir um negócio agora, mas também para quem já tem um negócio em andamento. Sim. E realmente, como você falou, todo mundo conhece essa palavra, o planejamento tributário, mas poucas pessoas dão a real importância que ele tem, né? Sim. Então, ele é a primeira coisa que você deve pensar quando vai abrir um negócio ou quer identificar se o seu negócio que já está em andamento, se ele está indo no rumo certo. Então, o planejamento tributário, muitas pessoas, até quem já trabalha em escritório, pensa que é só você saber a atividade da empresa, colocar os valores de faturamento, margem de lucro numa planilha padrão e a partir dali do valor que der do resultado, pronto, a melhor opção para a sua empresa é o Simples Nacional, apenas com base em valores. E não é bem assim, pessoal. Para um planejamento tributário eficiente, deve ser considerada essa planilha, claro, mas além disso, você deve considerar a atividade da empresa, que é o principal. Então, a partir disso, a gente vai fazer as pesquisas, né? A gente vai realmente fazer a análise da legislação e procurar meios de reduzir a carga tributária dessa empresa, porque a carga tributária no Brasil ela é bem elevada e a legislação ela é bem extensa. Então, a gente tem que ter esse conhecimento da atividade da empresa e, a partir disso, buscar as oportunidades que ela tem. Isso. Aqui a gente, na Wiseconte, a gente tem uma integração bastante legal com a contabilidade. Sim. Então, eu estava conversando um dia desses com a Mariane, do Contábil, e ela estava me explicando alguma coisa sobre a tributação, né? Porque tem o Simples Nacional, tem o lucro real e o lucro presumido. E eu fiz com a Mari, qual é a diferença do real e do presumido? Aí ela me explicou que, o real, ele é mais voltado para aquelas empresas que têm mais compras, que elas conseguem ter o retorno ali, né, do imposto que elas pagam no CSLL e RPJ. Eu achei muito interessante. Às vezes o empresário ele não sabe disso, né? Então, quando a contabilidade chega para passar essa informação para eles, eles conseguem ver uma luz no fim do túnel, às vezes, né? Porque, a gente tem um cliente da gente que ele faz bastante compra fornecedor e, às vezes, o fluxo de caixa dele, por esse motivo, como é uma empresa de comércio, acaba sendo muito puxado. Sim. Então, para ele é muito bom, porque chega no final do mês, ele não fica com aquela preocupação, eu tenho um imposto para pagar lá naquele mês, porque ele sabe que vai ter um retorno ali. Porque a despesa dele é maior, né? E ele tem um controle de toda a atividade dele. Então, ele sabe o que ele está fazendo, né? Isso, exatamente. E hoje a gente conta com 4 principais tipos de regime tributário no Brasil, certo? MEI, Simples Nacional, estou colocando como um só, mas temos o lucro presumido, o lucro real, que foi o que você já adiantou, e o lucro arbitrado. Mas a gente nem vai entrar muito nele, porque ele não é muito utilizado, eles têm situações muito específicas, né? Para a utilização dele, então a gente vai focar nos principais. Sim. O MEI é o microempreendedor individual, que é muito comum. Ele surgiu para facilitar a regulamentação do profissional autônomo, né? Então, além dele se regularizar, ele poder fazer algumas coisas que ele não poderia como autônomo, como vender para órgão público, né, prestar serviços, ele também possui benefícios previdenciários. Então, ele tem salário maternidade, auxílio-doença, então outros benefícios previdenciários. E quais são? Até mesmo ele consegue se aposentar, né? Depois de um certo tempo. Aposentadoria por invalidez ou por idade. Isso, então, era uma coisa que não acontecia há uns tempos atrás. Se você era um prestador de serviço autônomo, você não tinha aquela certeza que ia se aposentar um dia. Talvez você se aposentasse por idade, mas era um processo muito longo. E, como teria que ter uma contribuição ali também, de uma forma mais contratual ali com o INSS, vamos dizer assim. E você pagava, né? Um avulso, e você pagava um valor muito mais alto do que um MEI paga. Sim. O MEI, ele paga uma taxa apenas, né? Exatamente, isso é um dos benefícios, que a guia mensal do MEI, ela é um valor bem baixinho, que ela engloba ISS, que é o Imposto sobre Serviço, ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, e a contribuição previdenciária. E são valores bem atrativos. Sim. E esse valor não muda.
a depender do faturamento, né? Porque para você estar no MEI, no microempreendedor individual, o seu faturamento anual ele tem que ser de até R$81 mil, a regra geral, porque tem a questão do MEI caminhoneiro, que ele tem um percentual, um valor anual um pouco maior, de R$251.600. Então, ele faturando nessa média até 81 mil, ele só vai pagar esse valor fixo, ou seja, R$5 de ISS, R$1 de ICMS e 5% de contribuição previdenciária, né? Que é 5% do valor mínimo vigente do ano. Então, é um valor realmente bem atrativo. Passa a emitir nota fiscal. Então, tem muitas vantagens de você abrir, se regularizar, né? Criar seu CNPJ, se regularizar como MEI. E às vezes também tem muitas empresas que elas dão preferência para quem já tem um MEI, né? Porque questão tanto contábil quanto fiscal, isso é muito importante para as empresas. Porque se você tem um prestador de serviço que ele não tem um MEI, você vai ter que fazer um recibo para ele poder assinar. Vai ter que pagar o INSS, vai ter que pagar o ISS referente a isso. E você contratando um MEI, isso não vai ter. Porque já vai estar tudo englobado lá no meio do prestador de serviço. Então, isso é muito legal. Já o Simples Nacional, como é que ele acontece? Porque, assim, muitas empresas hoje em dia são do Simples Nacional, né? A gente tem uma carteira bastante vasta aqui na contabilidade de empresas que são Simples Nacional. Sim. Então, quais são os critérios, assim, o atrativo dele, sabe? Pronto, um Simples Nacional, que não tem nada de simples, né? Que a gente já está cansado de ouvir. Mas a maioria dos empresários acha que quando vai abrir um negócio... Não, eu tô abrindo agora, então vou ser Simples Nacional. Porque ele acha só pelo nome... eu vou começar agora, então é o primeiro que eu tenho que passar. Eu vou ter que ir pro Simples Nacional, porque eu já sei, já me contaram. E aí não é bem assim. O Simples Nacional, ele tem algumas particularidades que valem um planejamento tributário só para esse regime. Porque dentro dele, a gente trabalha pelo tipo de atividade da empresa. Então, no Simples Nacional, a gente conta com 5 anexos. Os anexos são os tipos de atividade que as empresas podem trabalhar, certo? Então, eu sendo uma empresa comercial, eu trabalho lá pelo anexo 1, que vão ter as cargas, são 6 faixas de carga tributária, né, que vão ter lá. E vai depender do tipo do valor do faturamento. Então, eu sendo comércio, tributo pelo anexo 1. Eu sendo indústria, tributo pelo anexo 2. Sendo serviços em geral, tributo pelo anexo 3. Sendo prestador de serviço que envolve mão de obra como construção civil, ou limpeza, vigilância, anexo 4. E anexo 5, aquelas atividades de natureza profissional, né? Que são aquelas atividades de cunho intelectual, como médico, contador, nutricionista, dentista. Então, essas atividades elas vão ali para o anexo 5. E qual a principal diferença entre essas? Porque a gente viu que tem comércio, indústria e serviço. E 3 anexos para serviço, só para serviço. Exatamente. Então, só no Simples Nacional já é bem complicado você fazer um planejamento assim. Só dizer, olha, vou ser no Simples só porque eu estou iniciando agora, então não é bem assim. Então, por exemplo, uma atividade profissional, um nutricionista, ele vai para o anexo 5, que já tem uma carga tributária bem mais elevada. Ela já inicia com 15,5%, certo? E enquanto no anexo 3, serviços em geral, inicia com 6%. Então, uma pessoa dessa, você vai estar iniciando agora, você diz, não, você vai ser do Simples Nacional, do anexo 5, com 15,5%. Não compensa. Não compensa. E aí, o que a gente pode fazer? E aí que entram as estratégias, né? Olha, tem na legislação permitido que você migre do 5 para o 3, de acordo com a relação da sua folha de pagamento. Marília, mas eu não tenho folha de pagamento, vai ser só eu, vou morrer aqui no anexo 5? Não, também não é assim. A gente pode trabalhar vendo a questão do seu prolabore, né? E isso já inclui também uma pergunta que eu ia te fazer, de que, por exemplo, o planejamento tributário não depende só do fiscal, né? Não. Tem todo ali um contexto com o departamento pessoal, a contabilidade. Então, com certeza, tem que ter toda uma conversa com todos os departamentos da contabilidade para poder fazer um planejamento tributário eficiente para aquela pessoa, para aquela empresa, né? Com certeza, todos os departamentos têm que se conversar, não só nessa opção de ir para o Simples Nacional, mas principalmente para os outros regimes, né? Porque tem no Simples Nacional as guias, é uma guia única também, assim como no MEI, mas diferente do MEI, ele engloba mais impostos, como PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, IPI, contribuição previdenciária, ISS e ICMS. Então, é uma guia única também, mas envolve não só o departamento fiscal, envolve ali o departamento pessoal, com as contribuições previdenciárias, entendeu? Então, é um trabalho em conjunto, deve ser conversado em conjunto, por isso que a gente tem que frisar que não é apenas colocar valores em uma planilha,
Tem que haver uma análise de fato do que a empresa trabalha e qual é a melhor forma da gente poder trabalhar para reduzir a carga tributária dela de forma legal, né? Isso. Porque tem muitos escritórios por aí que chega num cliente que está em outro escritório e chega, olha, eu vou reduzir tua carga tributária fazendo isso aqui. E olha, não é bem assim. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que trabalhar com o que tem na legislação, né? O que é possível para a gente fazer. Exatamente, porque depois, quando você, por exemplo, você está nesse escritório que você citou e depois você, vou mudar, vou colocar em outro escritório, que o outro escritório vai analisar como é que está a sua situação fiscal, tributária, quando vê, tá, tipo, totalmente sem nexo e tá devendo alguma coisa para a Receita, ou a Receita faz uma fiscalização e pega a sua empresa. É um choque para a empresa, tanto que tipo, você confiou a contabilidade à sua empresa para eles fazerem todo o planejamento, tudo certinho, tanto para o financeiro da empresa também vai mexer, porque com certeza se a Receita Federal fizer uma análise, né, e ver que sua empresa está fora dos padrões, ela vai cobrar um imposto ali, uns juros, uma multa. Então vai mexer no seu financeiro e vai acabar alterando todo o seu fluxo de caixa, que é o que as empresas não querem, né? Com certeza. E aconteceu um caso recentemente com a gente tinha um cliente, ele trabalhava com um escritório de São Paulo, certo? E aí foi dado uma alternativa para ele, olha, se a gente tributar pelo Simples Nacional a sua atividade aqui sem o ISS, não vai dar problema, você vai reduzir muito sua carga tributária, ok. E isso pode dar certo no início, mas depois, não é só a Receita Federal que fiscaliza, então tem uma integração entre os órgãos, né? Município, Estado e União. Então, passaram-se anos, a empresa estava aqui com a gente, quando a gente foi ver, ela tinha recebido uma notificação de São Paulo por conta do não recolhimento do ISS. E aí a empresa teve que arcar com mais de 40 mil reais só de ISS que ela deixou de recolher. Caramba. Então, e aí? Se a empresa não tem um bom planejamento financeiro. E quem é que vai arcar com essa... Exatamente. Com essa multa, com essa falta de, né? Exatamente. Fica muito pesado para a empresa, então por isso tem que ter todo o cuidado na hora de fazer esse planejamento tributário. Tem que fazer o planejamento ver tributário. Todas as ordens da legislação. E também é uma coisa que a gente conversa muito com o Christian aqui do Departamento Fiscal, que de estado para estado sempre muda alguma coisa. Sim. Então, às vezes aqui em Pernambuco, você pode fazer isso, mas em São Paulo não pode. Aí, tipo, por exemplo, a gente trabalha com empresas de todo o Brasil. Então, a gente tem que saber da legislação de todos os estados. Isso é muito importante. O escritório de contabilidade saber disso, né? Exatamente. Então, você tem que buscar essas alternativas. Por exemplo, tem municípios que beneficiam as empresas a se instalarem lá. Sim. Então, já tem as empresas estabelecidas lá têm um percentual de ISS de 2%. Sim. Entendeu? Enquanto as outras, quando vai prestar um serviço lá, tem as alíquotas maiores. Então, tem que ser analisado isso de uma forma integral, certo? E não só não depende apenas do escritório, mas também da empresa. Então, a gente precisa de todas as informações, o empresário ele tem que conhecer também o negócio dele. Exatamente. Aí já no lucro presumido e no real, eu sei que eles são muito parecidos, né? Sim. São muito parecidos e vão mudar alguns fatores. Aí, quando a empresa entra nesse lucro presumido, nesse lucro real, o que muda do Simples Nacional para esse regime? Pronto, do Simples Nacional para o lucro presumido, a primeira mudança que a gente vê é que os impostos eles já têm guias individualizadas, né? Enquanto no MEI, no Simples Nacional, é uma guia única mensal, no lucro presumido, cada imposto tem sua guia. Sim. Entendeu? E ela tem vencimentos diferentes também. Então, o imposto municipal tem um recolhimento, é uma guia separada, guia federal também, tudo separado. Então, essa é a primeira diferença que a gente nota. E, querendo ou não, a carga tributária é um pouquinho mais elevada. Porque, por exemplo, de impostos federais, uma empresa comercial, ela vai recolher mais ou menos 5,93 de federais, sem considerar ISS, que também é por fora, e varia de acordo com cada município. Exatamente. ICMS também para uma empresa comercial, entendeu? Então, tem que ser avaliado isso, e essa é a grande diferença, entendeu? Às vezes, assim, acontece, por exemplo, a contabilidade encaminhar guias de ICMS, porque tinha um cliente da gente que ele fazia muita compra fora do estado, então tinha que passar pela fronteira. Aí, quando chegava na fronteira, eita, tem que pagar o ICMS, aí mandava a guia pra gente pagar, porque senão a mercadoria ficava lá presa. Então, tem isso também. Essa parte que muda os impostos, as guias, são mais guias, são datas diferentes.
mexe no financeiro da empresa também. Sim, tem que haver uma programação, né? Exatamente. Se não tiver uma programação já, de, por exemplo, vou mudar meu regime tributário, como é que a gente pode fazer, né? Avisar o financeiro para o financeiro dizer, olha, deixa eu ver aqui como é que está o teu fluxo de caixa, teus pagamentos com os fornecedores, porque vai que, por exemplo, Simples Nacional dia 20. Sim. Aí a gente já diz, dia 20 não coloca fornecedor para pagar. Aloca em outras datas, vamos ver aqui qual é a melhor data pra gente colocar. Quando a gente muda, a gente tem que mudar essa data também, porque vai que, vou colocar meu fornecedor pro dia 25. 25 é PIS e COFINS. Isso. Pro dia 5. Dia 5 é o perto do vencimento do ISS. Exatamente, porque lá no dia 10 tem municípios que até altera essa data. Sim. Mas aí, pronto, aí tem que ter todo esse planejamento, porque se não avisar pro financeiro, vai chegar vai chegar dias do imposto, não vai ter dinheiro no caixa. Aí começa a acumular. Aí vai querer parcelar, paga a primeira parcela, não paga mais o restante. Isso mesmo. Aí por isso que ter esse planejamento tributário também é financeiro, departamento fiscal, mexe com todo mundo dentro da empresa. Então, é um assunto muito legal de estar se debatendo. Aí, como é que faz para, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu estou no Simples Nacional hoje e eu quero migrar. Eu tô vendo que meu Simples Nacional tá vindo muito alto, não tá compensando pra mim, porque já aconteceu aqui numa empresa da gente. Já aconteceu. Por exemplo, ele tava pagando 200 mil só de Simples Nacional, porque o faturamento dele tava muito alto e o Simples Nacional é em cima do faturamento. Varia de acordo com o faturamento, não é um percentual fixo, né? Que nem no lucro presumido no lucro real. Isso. E como era comércio, então, por exemplo, chegava dezembro, era uma loja de roupa. Chegava dezembro, as vendas aumenta. Chegava a quase 500 mil o faturamento. Então, assim, chegava um imposto muito alto que a gente se assustava mesmo. Quando chegava a guia, a gente olhava assim, caramba, ele vai pagar isso tudo de imposto. Foi quando a gente falou, olha, não está na hora de mudar o regime tributário. O financeiro também precisa alertar o empresário, porque às vezes ele está tão envolvido ali no crescimento da empresa que o financeiro tem que passar essas informações. Sim. Ele só vai lá e autoriza o pagamento, né? Então, tipo, o financeiro tem que chegar, olha, o teu imposto está muito alto, vamos lá fazer um planejamento tributário com a contabilidade, vamos debater como é que a gente pode fazer isso. Foi o que ele fez, ele conversou com a contabilidade e mudou o regime dele, começou a pagar PIS e COFINS. E diminuiu muito a carga tributária dele. De 200 mil que ele estava pagando, somando os dois ali, 25, 30. No e máximo, muito empresário entendeu? tem medo, né? Que diz, não vou sair do Simples não, porque na cabeça dele, só pela palavra Simples Nacional, ele já acredita que ele é o melhor para sempre. E não é bem assim. Isso. Inicialmente ele pode ser, né? Mas aí conforme vai aumentando seu faturamento e dependendo do tipo da sua atividade, é bom você analisar se vale a pena permanecer ou não. Exatamente. E esse momento que a gente está, por exemplo, a gente está agora no mês de agosto, a Receita Federal já enviou os termos de exclusão do Simples Nacional. Então, para quem ainda não tinha pensado em fazer um planejamento tributário, esse é um bom momento, porque esses termos de exclusão são principalmente para aquelas empresas, são para aquelas empresas que têm débitos, né? Sim. Então, tem que regularizar, tem um prazo para regularizar, e se não regularizar, você sai do regime. Então, poxa, vamos sentar com a empresa, vamos avaliar. Não que a empresa tenha que deixar de pagar o que está devendo, mas vamos avaliar se ainda está viável permanecer no Simples Nacional, entendeu? Exatamente. Então, esse é um bom momento para quem ainda não pensou nisso, pensar. Isso. Porque acaba que, por exemplo, você está pagando um imposto que você nem precisava. Está recolhendo tanto imposto, né? Vamos dizer assim. Porque se você está num regime tributário que não está te favorecendo, você pode estar recolhendo mais do que você precisava. Então, você analisando tudo certinho dentro da legislação, você pode reduzir esse custo com imposto, né? De forma legal. Exato. Tem que ser. Aí, tipo, como é que faz assim para eu mudar o meu regime tributário? Depois de todo esse planejamento, tem alguma fase assim que a gente precisa fazer uma solicitação para a Receita, alguma coisa desse tipo? Pronto, para quem vai entrar no Simples Nacional tem que ser feita a solicitação, né? Ou no momento da abertura da empresa, ou no ano seguinte. Por exemplo, eu sou do lucro presumido em 2023, para o 2024 eu estou vendo que ele não vai valer a pena mais para mim, porque a gente já fez um planejamento tributário eficiente, e eu estou vendo que o melhor é Simples Nacional, então eu só posso solicitar a opção a partir de janeiro de 2024. Então, qualquer regime que você optar, você tem que passar durante o ano inteiro com esse regime, e só alterar a partir do próximo ano, entendeu? Tem algumas exceções, como no caso do Simples Nacional, quando a empresa ela exerce uma atividade que é impeditiva, então ela tem que sair imediatamente do Simples Nacional, né? Sim. Porque tem regras para permanecer no regime.
Mas isso aí são exceções. Em regra, quando você escolhe um regime tributário, você tem que passar o restante do ano todo com aquele regime, só alterar para o ano seguinte, a partir de janeiro. Isso é até uma coisa que você falou agora foi até interessante para mim, porque eu não sabia que, por exemplo, eu estou no presumido, eu posso voltar para o simples. Eu não sabia que podia fazer isso. Eu pensava que, tipo... Eu acho que muita gente pensa assim, é uma escadinha. Vou passando primeiro no simples, depois no simples. Não, mas a gente pode fazer esse jogo de acordo com o faturamento, todas as regras da legislação. Tem que observar só as regras, né? No Simples Nacional, as regras, por exemplo, basicamente é ter o faturamento até 4.800.000. Tem umas regrinhas para município e para estado, mas essa é a regra geral. Não pode executar atividade impeditiva, né? E outros fatores lá. E uma coisa que deve ser observada para o Simples Nacional é a questão da composição societária, né? Que vai impactar. Como, Marília? Quando eu tenho sociedade numa empresa do Simples Nacional e eu sou sócio em outra empresa, esses faturamentos eles podem aí ser somados. Então, essa receita já vai somar para aquele limite, né? De 4.800.000. Então, tudo isso tem que ser observado. Então, foi muito legal essa troca aqui que a gente teve. Tem mais alguma coisa que você consiga agregar aqui pra gente que eu não te perguntei, que eu deixei de te perguntar? Não, acho que é isso, né? E se você ainda não é nosso cliente, entre em contato pra gente fazer seu planejamento tributário, pra gente ver se você realmente está seguindo o caminho correto. E é isso, a importância do planejamento tributário é justamente essa, você saber se a sua nova empresa ou a que você já possui, se ela está indo no caminho correto, se dá pra melhorar, que com certeza dá. Tem muita coisinha que a gente... pesquisando, estudando, vendo a legislação certinho, dá pra gente trabalhar e reduzir essa carga tributária, que para a maioria das empresas é bem pesado. Né? Isso. Então, por hoje foi isso, pessoal. A gente queria agradecer você que está aí assistindo a gente. Sigam a gente em todas as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, LinkedIn, todas as redes sociais a gente vai estar lá, é só pesquisar o Wisecont, tá bom? E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Não se acanhem, tá? Falem com a gente está aqui disponível para ajudar vocês. E até o próximo encontro. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.